Olá, bem-vindo à disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados, que é oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional. Meu nome é Marcelo Lobosco e eu vou ser o responsável pela segunda parte desta disciplina. Essa aula é uma aula de apresentação da disciplina, onde nós vamos ver o que vai ser abordado ao longo dessa segunda parte do curso, né, uma visão geral do que a gente vai estudar, os objetivos do nosso curso. Eu vou apresentar a ementa, a bibliografia que nós vamos usar, como vão ser feitas as avaliações e as datas em que essas avaliações vão ser feitas. Bom, essa é uma disciplina em que a gente vai apresentar de maneira introdutória e de maneira intermediária alguns algoritmos e algumas estruturas de dados. Vocês já viram algumas estruturas de dados na primeira parte do curso com o professor Ciro. A gente vai continuar vendo algumas estruturas de dados e vamos também apresentar alguns algoritmos que vão servir de pano de fundo para a gente poder estudar alguns tópicos, alguns assuntos, principalmente a complexidade dos algoritmos e a corretude deles. Esse é um curso muito extenso que engloba muitos conceitos que são vistos ao longo de várias disciplinas da graduação, mas que nós vamos condensar para que possa ser visto nessa segunda parte da disciplina ao longo desse mês e meio. Então, acaba sendo uma disciplina que exige do aluno uma dedicação, principalmente para fazer as atividades, os exercícios, para poder fixar os conceitos que vão ser apresentados, e vão ser muitos os conceitos. É um curso, apesar de ser algoritmos e estrutura de dados, eu vou dar de maneira teórica, eu não vou fazer exercícios durante a aula de programação ou de desenvolvimento, mas, naturalmente, que o ideal é que o aluno em casa possa fazer as atividades práticas, possa implementar os algoritmos vistos em sala de aula, possa implementar as estruturas de dados para poder exercitar. A gente espera que no final do curso o aluno entenda e consiga dominar conceitos básicos e intermediários de algoritmos, que ele consiga identificar as estruturas de dados mais importantes para armazenamento de dados, principalmente em memória, e a gente também espera que o aluno consiga avaliar a complexidade de um algoritmo de maneira que, quando tendo a opção de escolher dentre dois algoritmos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, ele possa optar por aquele de menor custo computacional. A ementa, como eu falei, é uma ementa bem extensa, principalmente considerando que a gente vai ver essa ementa num período muito curto de tempo. Nós vamos abordar inúmeros assuntos que, como eu já adiantei, são vistos ao longo de várias disciplinas em cursos de graduação de ciência da computação. Eu vou falar de notação assintótica, de complexidade de algoritmos, de corretude de algoritmos. E para estudar esses tópicos, a gente vai usar como pano de fundo aí algoritmos de ordenação. A gente vai ver também uma outra estrutura de dados que o professor Ciro não pôde apresentar durante a parte dele, que é a parte de hash tables ou tabelas de espalhamento, e também alguns algoritmos, principalmente relacionados a grafos, caminho mínimo, fluxo máximo, usando aí diversas técnicas diferentes, ou diversos algoritmos diferentes para caminho mínimo e para encontrar o fluxo máximo em uma rede. E por fim, a gente vai encerrar o nosso curso falando dos problemas NP completos. Bom, eu costumo utilizar esse livro do Cormen, Algoritmos, Teoria e Prática, ao longo da minha disciplina. Vocês vão observar que eu sigo esse livro até um determinado ponto. É um livro que tem uma abordagem muito mais voltada para apresentar teoremas, lemas, e eu acabo fugindo um pouco desses aspectos e focando mais nos algoritmos
e nos seus custos computacionais propriamente ditos, mas para quem quer fazer um estudo, né, principalmente para quem é da área de ciência da computação, se graduou em ciência da computação e quiser se aprofundar no estudo, é interessante não fugir desses tópicos aí. Essa segunda parte do nosso curso vai ser composta de 3 avaliações. A primeira nota vai ser composta de 3 exercícios de implementação. Então, eu vou pedir para que vocês implementem algoritmos que nós vamos apresentar ao longo de algumas aulas. O segundo vai ser um trabalho de implementação em que vocês vão poder fazer em dupla. É um trabalho que vai demandar um pouquinho mais do que os exercícios de implementação. Então, eu vou dar um tempo maior para que vocês possam fazer. E uma lista de exercícios vai compor a terceira nota. A nota da minha parte da disciplina vai ser a média dessas 3 notas, e a nota da disciplina como um todo vai ser a média da parte do professor Ciro com essa minha nota. E aí nós vamos converter o valor para conceito, média da disciplina maior do que 9, conceito A, maior ou igual, entre 8 e 8.9 B, e C entre 7 e 7.9. Bom, aqui nessa segunda parte da disciplina, eu destaquei algumas datas de interesse de vocês. A entrega do primeiro exercício no dia 7 de setembro, do segundo exercício no dia 20 de setembro, do terceiro exercício no dia 27 de setembro, a lista no dia 29 de setembro, e os trabalhos têm que ser apresentados no dia 1º de outubro. Bom, eu tive um problema de gravação durante a aula e o meu áudio não ficou adequado. Eu estou regravando essa aula por conta disso, e eu abri para dúvidas, né, para os alunos poderem tirar dúvida durante a aula ao vivo, e, se não me engano, nenhum aluno colocou nenhuma dúvida quando eu fiz a apresentação, mas vocês fiquem à vontade de mandar dúvidas para mim por e-mail, ou eventualmente relativo à apresentação da disciplina, ou para aqueles que já estão cadastrados no Classroom, podem mandar também as dúvidas via Classroom. Então a gente fica por aqui nessa apresentação da disciplina, e eu já na sequência coloco o vídeo relativo à primeira aula da disciplina. Então, até mais.